Alô, boa tarde, estamos de volta nesse segundo round deste sábado, dia 27 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Eu estava lendo aqui alguns comentários no vídeo da manhã. O meu amigo Roner perguntou o seguinte: se o Deep State lucraria com uma guerra civil nos Estados Unidos? E eu respondi rapidamente que o Deep State está por trás de todas as guerras desde o começo do século XX. Então é de se supor que sim, o Deep State lucraria com uma guerra civil. Mas a minha resposta não foi objetiva, não disse nada. O que eu deveria ter dito para o amigo Roner, direi agora. É claro que o Deep State lucrará, sim, e muito, com uma guerra civil e com todas as outras guerras, planeta afora, por assim dizer. Por quê? Porque o Deep State é composto por famílias dinásticas que estavam por trás, sim, da Primeira Guerra, estavam por trás da Revolução Russa, lembra? Porque foi Wall Street quem mandou o dinheiro para a Revolução Comunista na Rússia. E depois a Rússia, então, comunista, espalhou os seus erros pelo mundo. E o Deep State está por trás agora desta confusão tremenda que se abateu sobre os Estados Unidos, mas também a Europa. Por quê? Porque o Deep State está indo para a última fase. Se podemos dizer que a fase começou lá no início do século XX, podemos também dizer que a última fase é agora. Porque uma coisa é tomar conta das grandes corporações, das grandes indústrias, das grandes empresas. E o Deep State tem feito isso, sim, por mais de um século. Mas outra é fechar o cadeado, arrombar a banca, ir para o tudo ou nada, ou seja, colocar o mundo inteiro dentro do braço, amparado ou sustentado por um organismo mundial que não pode ser destruído. Então, o último passo, a última etapa do Deep State é criar um governo mundial, um governo único, com religião única, com moeda única, com uma só política. Mas, para isso, é preciso destruir os Estados-nação. Porque não basta dizer temos uma legislação global se a liberdade ainda for possível para alguns países. Então é preciso quebrar essa ideia de Estado-nação. E isso começa justamente dentro da Igreja Católica, porque também não basta quebrar os Estados-nação se os cristãos, que são, digamos, a maioria no mundo, têm uma legislação própria, escrita nos evangelhos, nas cartas apostólicas e no Apocalipse. Então era preciso antes destruir a igreja por dentro e depois, como eu tenho dito muitas vezes aqui nesse canal, destruir o sistema republicano mais perfeito da Terra, amparado numa Constituição igualmente perfeita ou quase perfeita. Daí porque eu digo, sim, o plano globalista está quase pronto. Destruir a Igreja Católica por dentro e destruir os Estados Unidos. Daí sim, tudo estaria perfeitinho para a implantação do governo mundial. Mas você pode dizer, e a China, professor? Bem, a China é o modelo queridinho dos globalistas. Mas isso é outra história. Para dar um pulo até a China e a Rússia, precisamos também de uma longa introdução. Vou ficar só por aqui, nos Estados Unidos. O lucro do Deep State é conseguir destruir os Estados Unidos para aí sim dizer, lá da sede da ONU, estamos de posse do planeta. O governo é esse, a moeda é essa e a religião é essa. Entenderam, né? Mas como fazer isso? Bem, criando o caos, criando um inimigo tão forte, tão poderoso, que só pode ser combatido através de um governo único. Esse inimigo já foi tentado de muitas formas, como, por exemplo, invasão de alienígenas no planeta. Os alienígenas se atrasaram um pouco, então tiveram que inventar outra coisa.
O clima da Terra está descontrolado e, portanto, o planeta está ali a um passito de galo de sucumbir. Precisamos unir um esforço global para salvar a Terra. Mas aí, a cada ano que passa, os invernos voltam mais frios, fica difícil sustentar o tal do aquecimento global. O que inventar mais? Quem sabe uma Pand. Bem, Pandes estão dando certo. Só que elas duram um pouco, né? Pois é, aquilo que aparece como um bichinho que vai destruir todo mundo. Dura pouquinho, e aí precisa outras Pandes. O negócio é criar um caos interno de todos contra todos o tempo todo e que não exista força militar capaz de combater aquilo, porque os estados têm força sim, mas são reduzidas. Então, se o inimigo do mundo for o próximo ser humano numa guerra tremenda de todos contra todos, e que ninguém mais se entenda, aí sim, então, estaria justificada a implantação de um governo mundial. Mas também, junto com isso, podemos pegar aquilo que assusta a todos, sempre, em qualquer época da história: a pobreza extrema, mais a violência extrema decorrente da pobreza extrema, entenderam? E, para terminar, vamos acrescentar uma coisa que é típica deste ponto, deste momento, deste ponto da história: a inversão de todos os valores. Criar leis que, por exemplo, facilitem a vida dos bandidos e criminalizem aqueles que andam dentro da lei. Fazer essas inversões assim, na cara dura, a céu aberto, para chocar, para nos dar essa sensação de que, meu Deus do céu, que venha logo esse governo mundial, porque eu não estou aguentando mais esse troço aí. Vejam, por exemplo, o que disse hoje Mike Snyder no Economic Collapse Blog. Tem tudo a ver com o que eu estou falando. É só um pedacinho, só um parágrafo, mas diz tudo, ou melhor, se encaixa perfeitamente em tudo que eu falei até agora. Disse Mike Snyder: vivemos em um ambiente de completa e absoluta ilegalidade. Quando os predadores vagam corajosamente pelas ruas, sem medo, mas as pessoas boas têm literalmente medo de sair de suas casas, isso é claramente um sinal de que o nosso colapso social atingiu uma fase muito avançada. Mesmo nos raros casos em que são realmente capturados e condenados, o nosso sistema ainda permite frequentemente que criminosos violentos sejam libertados. Aí ele dá um exemplo de uma senhora que esfaqueou mais de 100 vezes o seu marido e não pegou um dia de cana sequer. Nos Estados Unidos, eu, quando era garoto, costumava ver filmes em que qualquer criminosozinho, batedor de carteira, por exemplo, tinha uma pena justa, até muitas vezes severas. Eu cheguei a ver espantado menores de 18 anos pegarem penas de prisão perpétua. Mas isso foi no meu tempo de jovem, há muito tempo. As coisas mudaram bastante de lá para cá, não é? Daí porque eu digo, tudo isso foi planejado. Dois inimigos que o globalismo quer destruir, a Igreja Católica e os Estados Unidos, eram exatamente aquilo que segurava esta ideia de liberdade, Estados-nações, constituições que garantiam o direito de ir e vir. Uma vez que esses dois caiam definitivamente, acabou. É Rússia e China, meus queridos amigos. Ou melhor, é China, né? É China mesmo. Pois é. Bem, tenho mais um artigo aqui que também esclarece um pouco essa questão. Esse foi postado no The Burning Platform, ou plataforma Burning. Diz o seguinte: a ética é a base dos países. A Alemanha, por exemplo, consistia no povo germânico, na língua alemã e na cultura alemã. O mesmo acontecia na França, o mesmo também na Inglaterra.
O mesmo para os holandeses, o mesmo para os espanhóis e o mesmo para a Itália. Nos Estados Unidos, contudo, havia uma exceção. A população original inglesa tornou-se multi-europeia, mas existia um processo para assimilá-los, e eles se tornaram americanos. Este processo, testado e aprovado, foi abandonado em 1965, quando as portas foram abertas à imigração não europeia em grande escala. Pouco tempo depois, a onda de imigração ilegal juntou-se às infusões de populações estrangeiras nos Estados Unidos. Com base étnica na América em declínio, o multiculturalismo tornou-se um novo valor e tornou-se o lugar da assimilação. Hoje, contudo, a América do passado e os antigos países europeus de base étnica seriam chamados de estados de apartheid. A morte das nacionalidades ocidentais pode ser vista em toda parte. Um novo sinal é a morte dos exércitos nacionais. O regime Biden, que expulsou os homens heterossexuais brancos do serviço militar, discriminando-os, fala agora em induzir imigrantes invasores em troca de cidadania. A Alemanha também, a França, Dinamarca, Eslováquia, por exemplo, já permitem que estrangeiros que não sejam cidadãos sirvam os seus exércitos. Essa aqui é uma receita que deu muito certo na Roma Antiga. O Império Romano, todos nós sabemos de cor e salteado, ruiu por dentro, não é mesmo? Quando os bárbaros invadiram o Império Romano dentro da Europa, do que conhecemos hoje como Itália, por exemplo, tiveram vida facilitada porque grande parte das legiões que protegia o que conhecemos hoje como Itália era composta pelos mesmos bárbaros. Então é claro que as coisas estavam bem facilitadas a partir da descaracterização daquilo que era conhecido como a força militar do Império. O mesmo está acontecendo aí nos mais diversos estados do Ocidente, dos Estados-nação do Ocidente. Então, é por isso que é preciso destruir imediatamente os Estados Unidos, porque é ele ainda quem mantém o conceito de Estado-nação de pé. A simples existência dos Estados Unidos é a grande barreira para todo esse processo. Só que tem um detalhe nessa história que talvez o Deep State não contava. O povo americano ainda tem, ou boa parte do povo, né? Ainda tem um forte sentimento de patriotismo, de amor à sua pátria, de amor aos seus estados e de amor à Constituição. Então parece que alguma coisa por conta disso está saindo do controle ou da projeção do globalismo ou do Deep State. Vejam, por exemplo, o que disse o Daily Mail hoje em relação a um comboio monstro que promete sair da Califórnia, isso já na segunda-feira, da Califórnia para chegar até o Texas. Eu disse antes de ontem, falei um pouco sobre esse comboio. Ele sairia da Califórnia, uma parte do comboio se concentrará em San Isidro, na Califórnia, outra parte partirá para o Arizona, para a cidade de Yuma, e outra parte então iria para Eagle Pass, no Texas. Isso começando já segunda-feira, dia 29. E, de fato, o Daily Mail hoje confirma o que eu havia dito antes de ontem. Diz a matéria de hoje: um enorme comboio de caminhoneiros se dirigirá a 3 pontos críticos de imigrantes em 3 estados: Califórnia, Arizona e Texas. O congressista Keith Self, um representante republicano do Texas, disse em sua conta no X: mais uma vez os caminhoneiros estão nos defendendo, nós, o povo. Agora é hora de agir e proteger nossas fronteiras. A reação, não é? Bem, diz o Daily Mail que o desenvolvimento é o mais recente em uma luta política cada vez mais acalorada e caótica sobre se o Texas pode ignorar ou substituir o governo federal, já que o governador Greg Abbott acusa a administração Biden de não fazer o suficiente para conter o fluxo de imigrantes ilegais,
para o estado Estrela Solitária. O comboio tem a intenção de envergonhar a Casa Branca para que enfrente ao agravamento da crise. Centenas, possivelmente milhares de caminhões irão para Eagle Pass, no Texas, Yuma, no Arizona, e San Isidro, na Califórnia, a partir de segunda-feira, 29 de janeiro, para um evento de 4 dias, um evento que deve durar 4 dias, sem, evidentemente, caminhoneiros trabalhando nos transportes. Estarão, então, todos envolvidos nesse projeto que é chamado Take Back Our Border. Eles esperam que o protesto, atraente, totalmente americano, chame ainda mais atenção para o número recorde de imigrantes que atravessam a fronteira sul e entram nos Estados Unidos, com várias cidades agora cedendo ao peso de cuidar desses próprios estados. Bem, aqui é preciso lembrar que todo político, ou pelo menos em tese, todo político busca antes a sua sobrevivência. O político é movido pelo instinto de sobrevivência política. E com toda essa agitação, com toda essa manifestação, principalmente de milhares de caminhoneiros que não estarão transportando mercadorias, repito, por 4 dias, é claro que este movimento tende a crescer, o que leva a pânico, claro, para os donos da banca, para o Deep State. Vamos aguardar. Os dias que virão prometem, meus amigos, prometem ser bem quentes. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, sempre na expectativa de ouvir o velho Biden lá renunciar, mas eu acho que por enquanto não, ele ainda vai tentar a última cartada, como eu disse de manhã. Então é isso, um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike e verificar, fiscalizar se a sua inscrição ainda existe. Porque todo dia alguém sempre comenta aqui: eu era inscrito nesse canal ontem, fui ver hoje, não estava mais inscrito. Isso pode estar acontecendo agora mesmo, então verifique. Se você não tiver mais inscrito, é fácil, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Então é isso, um abençoado sábado, finalzinho de sábado, né? Um abençoado domingo, mas amanhã eu volto, hein? Se Deus quiser. Até lá.